Então o Brasil tem uma confiança, o Brasil tem instituições, como eu disse, públicas e privadas. Evidente que essa qualidade das instituições no Brasil evitou que o Brasil virasse uma Argentina e virasse uma Venezuela. Olá, você está no canal 1 Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. A nossa conversa de hoje é com Murilo de Aragão, cientista político, advogado, fundador e CEO da Arco Advice, uma das consultorias políticas mais conhecidas do Brasil. Murilo, obrigada pela conversa, obrigada por nos receber. Obrigado, Thaís. É uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Murilo, você é um privilegiado da leitura política no Brasil, há décadas acompanhando o que acontece em Brasília, mas independentemente da sequência dos fatos, você acompanha a sequência da história, de como se constrói a governabilidade no Brasil, de como se constrói a condução dos governos e da política, da prática política no Brasil há muitos anos. Qual a sua avaliação hoje desse país que a gente vê, que tem uma divisão diferente de poderes em Brasília, tem um Congresso mais forte, um poder executivo um pouco acuado, um judiciário muito mais forte? Qual é a sua avaliação de hoje, dessa estrutura de onde se faz a política no Brasil? Thaís, é uma pergunta muito interessante porque ela nos remete à fundação do Brasil. O Brasil tem como um software a criação de um país pelo Estado, porque não foi a sociedade que criou o Brasil. Não houve um movimento de independência onde as comunidades se uniram e lutaram pela sua liberdade. Não, foi sempre alguma jogada da elite dos estados, da elite governante dos estados. Foi assim na própria República, que foi uma quartelada, foi assim em 1930, foi assim em 1945, quando há a redemocratização, e todos os movimentos sucessivos foram sempre muito autoritários, muito consensuados ou consensados na alta cúpula do país e tendo como uma marca um autoritarismo presidencialista. Esse autoritarismo é histórico, tanto que em 1930 e poucos, 36, 37, publicaram um livro chamado Sua Majestade, o Presidente do Brasil, do Albert Humblok, um diplomata inglês que até foi expulso do Brasil na época, porque o presidente da República somava muitos poderes. Isso foi agravado no regime militar e na Constituinte, na redemocratização, ainda remanesceu um poder ainda grande do presidente da República que entrou em xeque com a alma parlamentarista que existe no Brasil. Importante dizer que o Brasil é um país que tem uma tradição parlamentarista muito antiga, desde a independência, e de conflito com o poder executivo desde a época da criação do poder moderador. Então o Brasil de hoje, ele reflete esse conflito entre as instituições com um ator novo que é deste século, que foi o protagonismo do judiciário. Então o Brasil é uma santíssima trindade que não funciona muito bem, porque não há uma divisão clara das competências entre os poderes, há uma intromissão de um poder sobre o outro, havia um predomínio, um hiperpresidencialismo que foi sendo desbastado ao longo do século. Por exemplo, se olharmos o volume de projetos de lei aprovados neste século, até 2010 mais ou menos, a predominância era da autoria do Poder Executivo. Depois de 2010, crescentemente, os projetos de lei passam a ter a predominância do próprio Poder Legislativo, dos deputados e dos senadores, ou seja, há uma mudança aí na formulação. Essa situação se agrava ainda com outras decisões que limitaram, por exemplo, as medidas provisórias, que obrigaram a votação dos vetos, que não eram votados, os vetos passavam anos sem votar. Ou seja, quando você Ninguém nem sabia que existiam, Exato, né? Não era uma pauta política, né? Não era uma pauta política, passou a ser. E com isso, o presidente Bolsonaro, por exemplo, é o presidente que teve o maior número de vetos derrubados. Enfim, então essa dinâmica mudou. E como, vamos dizer, pano de fundo ou pano de frente, a Operação Lava Jato, ela acirra uma polarização que já estava nascente. Ela não é que a Operação Lava Jato criou a polarização, mas ela já vinha desde 2013, com os protestos, né, que começaram ali como uma questão de cidadania e terminaram virando uma baderna, né. Já existia também
um rescaldo do mensalão que gerou, por exemplo, a lei da ficha limpa em 2010. Então, este século é um século de grandes transformações e grandes embates institucionais que ainda não acabou e que nós não sabemos como vai acabar. Provavelmente será ainda um momento de muita, vamos dizer, estabilização crítica, ou seja, uma crise estabilizada. Ou seja, a ausência de crise institucional é a anormalidade do Brasil. Então, continuaremos a viver esses embates ainda pelos próximos anos. No que isso afeta a qualidade da decisão política? Porque também nesse século o Brasil conseguiu fazer as reformas estruturantes mais importantes. Nossa conversa está acontecendo em meados de 2024, o Congresso Nacional conseguiu de alguma forma aprovar uma reforma tributária que tem lá seus problemas, mas que de alguma forma vai já promover uma resolução do sistema tributário, a reforma da Previdência, tantas outras micro-reformas, mas que eram importantíssimas para o país caminhar. E há uma preocupação sobre o quanto esse cenário que você descreve está piorando, melhorando ou não afetando a qualidade da decisão política. Bom, o fato é que hoje nós temos o poder fragmentado no Brasil. Eu até me lembro, no ano passado, lá com o nosso querido William Vac, num dos programas, eu usei, ou ele usou a palavra estilhaçado. Eu acho que é mais fragmentado. O que acontece? Tem vários polos de poder no Brasil. Por isso que, quando houve ali aquelas movimentações no 7 de setembro de 2022, que aquele discurso ali que esbarrava no golpismo, eu dizia, não vai acontecer nada, porque hoje ninguém manda no Brasil. Quando eu dizia ninguém manda no Brasil, é porque tem muitas pessoas mandando. Quando houve o golpe cívico-militar de 64, eram poucas pessoas, poucos núcleos que mandavam no país. Hoje tem muitos núcleos, dentro do Congresso. Por exemplo, uma bancada ruralista, ela é muito forte, a bancada evangélica articulada, a bancada do SUS, a bancada da segurança, os estados também, as agendas estaduais, enfim. Então, não há mais a condição de se impor uma política pública de cima para baixo sem uma negociação. Então, esse é o padrão no Brasil. O que aconteceu no passado recente vai remanescer, porque os governos que estão vindo, e como veio o governo Lula, não têm narrativa nem poder para mudar reformas anteriores. E nem quer. Entre aspas, para alguns, eles dizem assim, ó, eles fizeram um trabalho sujo. Imagina, poxa, eu com a Eletrobras toda quebrada, agora não, ela já virou um problema dos outros. A mim restou, quer dizer, eu falando como governo, apontar o dedo e acusar. É a mesma coisa da autonomia do Banco Central, quer dizer, é muito bom. Imagina se todo esse embate dos juros não houvesse autonomia do Banco Central. A conta dos juros altos estaria na mão de quem? Do Lula. Né? Ele seria o responsável. Né? Ele seria, porque, dizer, presidente, você não vai fazer nada? Você não vai mandar baixar os juros? E aí ele ia ter que ficar emparedado entre a equipe econômica, entre o mercado, e ele pagaria a conta. Agora não, a situação é tranquila. Ele diz, não, a culpa é do Roberto Campos. Enfim, então, esse quadro no Brasil, ele dificulta tanto grandes avanços como grandes retrocessos. E pela configuração política de hoje, Thaís, eu não vejo condição de uma mudança radical. O que pode haver é uma mudança do bolsonarismo voltar, mesmo voltando, ele será contido também, porque existe o grande centro político brasileiro, que é uma espécie de filtro, né? É um grande filtro de tendências, ele aceita a economia mais moderna e ele reage ao conservadorismo de costumes mais radical, então ele tenta ponderar ali esses dois equilíbrios. E o fato é que o Brasil é um país capitalista, ainda que seja um capitalismo com uma forte presença do Estado, isso também prevalece. Nós temos um sistema financeiro que é muito forte, nós temos instituições fortíssimas no Brasil, públicas e privadas, diferentes dos nossos vizinhos. Nós temos uma Receita Federal organizada, um Banco Central organizado, CVM organizado, Caixa Econômica organizada, super bancos privados organizados, grandes conglomerados empresariais, como a própria Petrobras, Vale, a JBS, Gerdau, Eletrobras, enfim. Então, isso tudo, temos o agronegócio explodindo no país, temos obras de concessão que vão gerar
1 trilhão de investimentos nos próximos anos, já estão gerando. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, tem dificuldades de contratação de pessoas, né? Quer dizer, o desemprego caindo, enfim, porque é um dinamismo econômico. Então, eu acho que essa situação ela é promissora e que ela fica nublada pela narrativa política, sim, pela disputa política que existe. Então, são vários conflitos que nós temos no Brasil e é assim que funciona. Você coloca um quadro interessante, assim, né, de que quem manda no Brasil, cada grupo manda no seu pedaço, mas de alguma forma o sistema brasileiro ainda assim consegue funcionar, né? Desemprego baixo, economia crescendo. O que você está dizendo, Murilo, é assim, não está importando tanto a qualidade da decisão política macro, ela tem mais efeito quando ela é tomada nesses pequenos grupos do que quando ela é pensada de forma macro? Olha, claro que o macro no Brasil é ruim, o sistema tributário é horroroso, é muito complexo, para alguns até dizem é uma barreira protecionista, que é ótimo, ninguém entende, então ninguém vem investir aqui, então nós entendemos, nós investimos. Sim, é verdade, o macro é ruim. Agora, quem está aqui sabe como o jogo funciona, e a melhor prova de confiança nesse jogo é você ter a dívida interna na mão de mais de 90% da dívida interna brasileira de brasileiros. Olha, se isso aqui fosse uma bagaça, o cara não ia botar o dinheiro aqui, ele ia embora, como o argentino faz, né? O argentino tem todo o dinheiro dele fora. Quando dá um espirro no governo lá, o cara se muda para o Uruguai, né? E fica gerindo os negócios dele a partir de lá. Então, o Brasil tem uma confiança, o Brasil tem instituições, como eu disse, públicas e privadas. Evidente que essa qualidade das instituições no Brasil evitou que o Brasil virasse uma Argentina e virasse uma Venezuela. Quer dizer, não houve esses dois paradoxos que nós temos do nosso lado, não nos alcançam, porque é um país que tem uma produtividade muito grande, que tem um sentimento de empreendedorismo muito grande também. Isso é impressionante, o Brasil tem um sentimento empreendedor, ainda que o brasileiro seja anfíbio, ele gostaria do emprego público para se aposentar cedo e ter um negocinho dele para comprar, né? E é muito comum isso, né? O cara é funcionário público, mas aí ele tem lá uma coisinha, uma lojinha, ou tem uma fazendinha, enfim, é o modelo de se defender, mas isso faz com que o país avance. E existe até uma grande injustiça com relação ao entendimento do Brasil. O Brasil ainda é um país periférico. Se você pega, como eu gosto muito de ler biografias políticas, logo que eu pego uma biografia, Salazar, Stalin, Putin, Trump, ou Truman, Winston Churchill, eu vou lá no final para ver quantas vezes falam do Brasil. E pouquíssimas vezes falam do Brasil. Eu li agora o livro do Stalin, nada, 0, ou 2 ou 3, assim, tipo, eu estava andando na rua, tropecei no Brasil, né? Ou seja, o Brasil não é parte do jogo, ainda que seja terceiro maior produtor de proteína no mundo. Nós temos um problema de narrativa, de autoestima muito grande, a gente se emprenha muito facilmente com a crítica que nos fazem. Pô, assimila, né? Assimila aquilo como verdade. Né? Eles apontam o dedo ambiental para o Brasil. Eu fico olhando, eu digo, puxa vida, a Noruega tem 51% do PIB de óleo e gás e agora aprovou legislação para explorar o minério no fundo do mar. Quer dizer, e apontam o dedo para nós aqui que estamos tentando produzir alimentos dentro de um padrão de qualidade, lógico, num país continental. Né? Já existe. Já existe, enfim, e nós nos punimos com isso. Outro dia mesmo, conversando com as pessoas de ambientalistas que querem fazer campanhas, eu dizia assim, puxa vida, é um contrassenso o Brasil não considerar o saneamento uma questão ambiental. Você não vê ninguém dos bacanas que falam do meio ambiente se dirigir à questão ambiental que polui aqui o Rio Tietê, Pinheiros há 500 anos, a Baía de Guanabara, os igarapés da Amazônia, né? Cidades do norte do país têm um índice ainda baixíssimo de saneamento, né? E isso não entra no debate. O debate do ambientalismo, que eu chamo, entre aspas, de Vieira Soto, olha, temos que salvar as árvores, temos que salvar isso, porque ele é uma colonização.
o mundo nos impõe essa colonização. Eles não estão interessados se nós vamos ter melhor água encanada, o saneamento, mas acham que a floresta é o mais importante, quando não é só isso, né? Então esse é um problema sério nosso, nós não encontramos ainda o nosso lugar no mundo e talvez a gente ainda não esteja preparado para ocupar esse lugar no mundo. Vou lembrar aqui da frase do assessor político do Bill Clinton, "It's the economy, stupid", que virou a grande referência para a leitura política no mundo inteiro, no Brasil também, mas hoje ela está sendo questionada, porque a popularidade dos governos, e estou falando especificamente do Brasil, claro, mas nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa, em vários países da Europa também. Os Estados Unidos com a menor taxa de desemprego em décadas, o Brasil com a menor taxa de desemprego em 10 anos, superando o biênio de recessão, um emprego de qualidade, um emprego pela primeira vez, o emprego formal crescendo mais do que o dobro do que o emprego informal, que é uma reversão, uma inversão, na verdade, da história do Brasil. Esse descolamento da percepção do que é a vida do cidadão, se ele está empregado, se ele tem capacidade de consumir, e a percepção da condução política. Isso é uma mudança que veio para ficar? Quer dizer, o "It's the economy, stupid" não será, não é e não será mais a realidade, ou ainda um pouco? Eu acho que não. Eu acho que, bom, isso é um machismo, mas vamos lá, o Peru é um lugar assim, né? No Peru a economia funciona bem, eles derrubam os presidentes sem parar. Sem parar, enfim. Então a economia ali não sustenta, né? Agora, no Brasil, o que predomina são as grandes narrativas. E se essas grandes narrativas são favoráveis ou desfavoráveis a quem está mandando, tem um efeito político sério. Isso é um ponto. O segundo ponto, ou se fosse num programa de culinária, eu dizia reserva, né? Agora, qual é o segundo ponto? O segundo ponto é que muitas das questões que antes eram grandes narrativas passaram a ser parte da vida. Quer dizer, ninguém aqui hoje questiona violentamente a questão da inflação, né? Que era um problema seríssimo. Ninguém questiona agressivamente a questão do transporte, que melhorou muito. Melhorou muito, né? Você vê Rio de Janeiro, antigamente Rio de Janeiro você entrava na Avenida Copacabana, estou falando de 40 anos atrás, era um caos, né? Hoje você anda na Avenida Copacabana, não é um caos, porque tem corredor de ônibus, tem metrô, tem isso, tem aquilo. Então, os problemas vão deixando de existir e vão passando a fazer parte da vida das pessoas. Fazer isso não é nada demais, né? E aí o que surge? O que surge como grande narrativa é a polarização. Então a polarização, ela não é, vamos dizer, gerada ou promovida por questões de desempenho, mas sim por questões de percepção. E a percepção é uma narrativa, é uma para-realidade. Por isso que você vê assim, aquelas histórias de que, como é que é no Rio Grande do Sul, não resgataram um cavalo, ou resgataram um cavalo, quem foi, quem não foi. Toda uma guerra de narrativas. Então, vivemos uma guerra de narrativas. Então, o que predomina hoje é a guerra de narrativas. Como a imprensa perdeu o papel, a imprensa, não só a academia, a imprensa e o meio intelectual, perdeu a capacidade de interpretar a vida, e a religião também, a vida para as pessoas hoje interpretam a vida a partir da rede social, né? Então você manda um WhatsApp aqui com uma mentira, com cara de verdade, e as pessoas acreditam. Então isso gera esse novo embate. Agora, é evidente que se o sucesso é inquestionável, se amanhã o desemprego chega a 4, se começam a se dar aumentos reais, se tem problemas assim, filas para comprar carro, ou se o estoque de apartamentos deixa de existir, aí essa sensação começa a ser tão hegemônica, aí o governo vai se beneficiar. O que você quer dizer para mim é que o governo está indo bem, mas está com 40 e tantos % de aprovação, devia estar com mais aprovação frente a isso aí. É verdade, a polarização impede, e, em segundo lugar, porque o governo, e não é só esse, os governos não sabem se comunicar mais. Eles não sabem se comunicar, porque como a publicidade como instituição também se desmontou, perdeu, né? Se perdeu, e ela nunca foi boa institucionalmente, a propaganda brasileira sempre foi maravilhosa mercadologicamente falando, mas na hora de vender
conceitos, tem poucos exemplos de sucesso. Um deles foi aquele agroreport que o Nizam fez, que eu até cá entre nós no início achava meio boboca, mas foi muito importante. Foi uma campanha institucional, né? Mas o governo não sabe. Então o governo não sabe vender, que eu digo, anunciar o que ele faz. É a síndrome do recupero ao contrário. O que é ruim a gente mostra, o que é bom a gente esconde. Então isso também atrapalha. E num ambiente de polarização, ele não consegue mostrar direito o que ele está fazendo e a sensação a boa sensação, isso aí tem que ser assim mesmo, é mais do que obrigação. Bolsa Família, isso tem que ser mesmo, eu estou recebendo há 20 anos, não tem nenhuma novidade. Então, isso é um problema. Agora, só finalizando, ao longo dos últimos 50 anos, 60 anos, houve um fenômeno que é o decréscimo da credibilidade das instituições. As pessoas antigamente acreditavam no governo, acreditavam no presidente da República, acreditavam no ministro do Supremo. Acreditavam, acho que no poder da representatividade, não na pessoa em si, Isso, né, Murilo, exato, mas o poder de representatividade, era um reconhecimento cível ali, né? Isso, exato. Isso ocorre no mundo inteiro, Então, num país que tem muitas carências como o nosso, então isso aumenta, porque você ainda deixa de respeitar o poder e o poder também não entrega o que você está esperando, é uma situação ruim. Agora, por outro lado, tem positivamente a favor, você vai ver na eleição municipal muitos prefeitos sendo reeleitos por conta da gestão, que é o povo olhando para a gestão do seu... E referendando aquilo. Exato, entendeu? Murilo, eu queria te ouvir um pouco sobre a insegurança jurídica, ou seja, nós tratamos desse cenário e da qualidade da decisão política e a polarização hoje, por exemplo, política, que é um fenômeno global, ela tem sido apontada como um fenômeno que gera insegurança jurídica. Insegurança jurídica significa que as decisões sobre alocação de investimento, de recurso, de inovação, ela pode sofrer algum impacto. E a insegurança jurídica sempre foi apontada como um dos grandes problemas do Brasil, porque a volatilidade da validade das regras e desse caminho que o poder vai fazendo e mudando de mão e se espalhando e tal, como é que você analisa hoje, qual a tua avaliação hoje desse fenômeno, ou desse problema apontado como insegurança jurídica no Brasil? A raiz da insegurança jurídica no Brasil é sempre a hegemonia, a supremacia do Estado sobre a sociedade. O Brasil é um país, como eu disse, foi criado pelo Estado, a coroa pelo Estado e foi tudo feito pelo Estado. E quem não era amigo do Estado estava ferrado. Ou quem não trabalhava para o Estado não ganhava dinheiro. Ou quem não se aposentava pelo Estado ia ganhar menos aposentadoria do que quem é um trabalhador privado. Então, isso gerou uma situação que é exemplificada numa frase que dizem que é de um anônimo, outros dizem que é de Oscar Wilde, que diz que a burocracia aumenta para atender às necessidades do aumento da burocracia. Então, essa máquina foi criada. Se a gente contar, toda semana tem dezenas de portarias, atos e regulamentos da Receita Federal. Qualquer grande empresa tem que ter um exército, ou um pelotão, ou um batalhão de advogados e contadores para acompanhar o que está acontecendo. Interpretadores de mudanças mínimas e regras. Porque pode estar cometendo erros, claro. e todo mundo é obrigado a acompanhar. Então há uma gincana tributária no Brasil, isso é um ponto. Segundo, é um país da judicialização. Olha só, a judicialização tem dois efeitos. Tem primeiro a judicialização das pessoas mesmo, o Brasil tem 80 milhões quase de ações. Uma vez numa palestra de um evento que eu promovi como advogado no instituto que eu presido de Direito Legislativo, a gente estava debatendo a Corte Americana e aí, a Corte Americana tem 4 mil processos e o juiz julgou 800. Aí a desembargadora de um tribunal federal disse 4 mil processos eu tenho na minha mesa. Então você vê, uma desembargadora no Brasil tinha 4 mil processos, a Corte
Suprema Corte Americana tinha 4 mil processos, que ela escolhe quais vai votar. Tem aquela história da Carmen Lúcia, que ela fala o número de processos que tem no Suprema Corte, e alguém lá fora pergunta para ela, não, acho que a senhora falou o número errado. Ela falou, não, é esse mesmo. Esse mesmo, Enfim, então existe esse problema de excesso de judicialização. Por exemplo, de 2014 para cá foram 800 ações declaratórias de inconstitucionalidade de partidos políticos no Supremo Tribunal Federal, o que transformou o Brasil num país tricameral. Ele é aprovado, o projeto é aprovado na Câmara, no Senado, sancionado e disputado ainda no Supremo Tribunal Federal. Isso é a segunda razão. E a terceira é o inconformismo, principalmente tributário do governo, com essa sanha arrecadadora, de arrecadar a qualquer custo. E eles, muitas vezes, sabem que estão fazendo uma legislação que é injurídica ou inconstitucional, mas eles vão na linha do vai que cola, ou seja, eu aprovo, arrecado, aí um inteligente vai questionar e vai ganhar, mas 8 burros não vão fazer porque não tem saco, não tem dinheiro para ir lutar pelo seu direito. Então, isso acontece. Decisões são depois revistas anos depois, porque eram claramente inconstitucionais. Quer dizer, há assim uma espécie de legislação de má-fé, né? Comparando com a litigância de má-fé, é você aprovar uma lei que você sabe que é inconstitucional, que ela é injurídica, mas você faz isso porque você quer arrecadar e transfere o problema para o futuro governo, que vai virar um precatório. Mas precatório, o problema é de quem vai pagar. Então, isso é um problema muito sério no Brasil, é um problema que é recorrente o debate da segurança jurídica, os setores empresariais internacionais pensam muito nisso e tendem a investir no Brasil como se a gente estivesse ali explorando uma terra desconhecida. E aí, se alguém conseguiu fazer um caminho claro, né, então, olha lá, a indústria automobilística foi. Então, nós vamos por aqui também, porque dá certo lá, entendeu? Eles chegaram lá, eles estão vivendo. Há quantos anos existe, né? Aqui a indústria de software, aqui vende telefone celular, ou que vende televisão. Agora esse aqui que quer fazer, sei lá, um programa de informática para automatizar. Não, isso vai entrar no governo, vai disputar com não sei quem, que é uma área controlada, eu não vou. Então o Brasil é uma espécie de buffet aquilo, onde a qualidade da comida varia muito. E você tem que saber o que você vai comer. Por exemplo, se você vai lidar com o Banco Central, bacana, é um Banco Central de qualidade mundial. Se você vai lidar com o BNDES, muito bom, é um banco de qualidade mundial, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Você vai lidar com o Banco do Brasil, a mesma coisa, funciona muito bem o crédito agrícola, Caixa Econômica na área de habitação, e você tem ainda também os bancos privados. Então, sistema financeiro bacana, você pode ir. Por isso que tem tantas fintechs, claro. Por isso que explodiu todo esse universo de fintechs, Pix e tudo mais, Nubank, essas coisas todas. Outras áreas não. Então, esse é o problema. O Brasil não é um país que você... comparando, é um hotel que você entra e tem quartos bons, tem quartos muito bons, e tem quartos muito ruins, e tem quartos mais ou menos. É como se juntasse ali, né, do Copacabana Palace à biboca do fulano de tal ali, o quartinho com a cama dura lá das Olimpíadas da França, né, aquela cama de papelão. Né? Então, esse é o Brasil. E isso é a dificuldade, que você precisa ter alguém para dizer, vai por aqui. Olha lá, não, o sinal está aberto, mas não vai. Né? Você espera o sinal fechar para você passar devagarzinho. Como? Mas o sinal está aberto, mas não é bem assim, porque tem essas interações Isso é insuperável? Olha, demanda liderança política, por exemplo? Sim, sem dúvida demanda liderança. Isso é um problema sério, que a nossa liderança política está envelhecendo, a elite intelectual privada ela está educando os seus filhos para o mundo globalizado. O ensino público é de qualidade em algumas áreas, mas foi capturado pelo corporativismo ou pela ideologia. Então, o que acontece? Os bacanas vão estudar os inteligentes. E os bacanas e os inteligentes, porque mesmo os pobres inteligentes conseguem entrar no INSPE, ou no Intel, ou no IBMEC, ou na FGV, ou na PUC, né? E até vão estudar no exterior também com bolsa. Então, essa meritocracia também ainda funciona um pouco para amenizar a diferença.
Agora, eu não vejo a curto prazo, porque o Brasil é como uma comunidade europeia, né? São 27 unidades, 5.700 municípios. Então, tem uma federação de municípios, que é quase única no Brasil. Só a Argentina tem. A Argentina é uma federação com União, Estado e municípios. Aqui também. Então, essa desorganização federativa também ela colabora para isso, que eu, como presidente, posso ajudar um município para te atrapalhar porque você é governadora do Estado, mas é de oposição a mim. Então, eu dou dinheiro direto para o prefeito, sem respeitar a cadeia. Então, o Brasil é o país do mais ou menos. Vai aos poucos melhorando, tem imensas potencialidades e aí teremos esses, vamos dizer, surtos de progresso. Temos que resolver a questão energética, a transição, mas sem abandonar, ninguém pode abandonar o óleo e gás aqui. Eu vejo pessoas falando, não, tem que parar de explorar, coisa nenhuma. Austrália, Estados Unidos, Rússia, Europa, França, ninguém, está todo mundo... As questões não vão ser resolvidas amanhã com ideias românticas sobre transição energética. E até porque amanhã, ou sei lá, daqui a 10 anos, alguém inventa uma caixa que pega todo o carbono que sai de uma usina de petróleo e encapsula aquilo, como é feito com a energia nuclear. Então, demoramos ainda a navegar de outra forma, no processo decisório. Murilo, para a gente terminar, eu queria lhe ouvir um pouco sobre política externa. E aí, trazendo especificamente para o momento de hoje, porque temos um presidente que sempre enxergou na política externa um palco para o seu sucesso, né? Para o seu brilhantismo político. Lula tem essa vocação, esse desejo, enfim. Só que o mundo também mudou. O mundo não recebe mais um grande protagonista político local, como recebeu o próprio Lula, como recebeu Barack Obama, como recebeu líderes israelenses, presidente da Turquia. Quer dizer, há 10, 15 anos, essas figuras elas conseguiam ocupar e ter um certo estrelismo na política internacional. Como é que você já disse aqui, né, que você lê as biografias e não acha o Brasil, mas isso não significa que não tem gente batalhando aqui para ocupar esse espaço. Como é que você enxerga hoje a gestão da política externa no Brasil e se tem alguma chance do Brasil ganhar ou ter algum protagonismo no mundo fragmentado como é hoje? Olha, o protagonismo que o Brasil teve nas últimas décadas, né, foi decorrente a conjunção de algumas questões. Primeiro, a emergência do tema ambiental, e aí tinha lá aquele Rio 92, né, aquela conferência, então o mundo, né, ali, aí tivemos a própria redemocratização, que foi um tema que agradou muito o mundo cultural europeu, né, e americano. Tivemos o Fernando Henrique presidente, né, e depois tivemos o Lula. Então foram eventos culturais que alavancaram a posição do Brasil. Em paralelo a isso, houve também um fenômeno econômico, porque o boom das commodities e a política fiscal que o Fernando Henrique deixou o guideline e o Lula aplicou muito bem. Se lembrar que os primeiros anos do governo Lula, ele teve um superávit primário extraordinário, foi de um grave... Era a cartilha toda, né? Foi até mais dura até, porque o Lula sabia que ele... digo a cartilha, né? Com resultados melhores. E ele sabia que ele não tinha o beneplácito do fracasso que o Fernando Henrique teria. Se o Fernando Henrique tropeçasse na execução, caso pudesse ser presidente em 2002, ele ia ter leniência em relação. Mas o Lula não, o mundo ia cair, porque todo mundo achava que ele ia romper contratos, que ele ia nacionalizar as empresas, etc. Então o Lula foi muito ortodoxo na aplicação e teve o boom das commodities. Então se soma o efeito cultural do Lula chegar à presidência, o Lula ter uma política fiscal com credibilidade e ter o boom das commodities, ele passou ao largo da questão do mensalão, que se não existisse essas condições que eu mencionei, ele poderia ter sofrido o impeachment. Então ele passa por isso aí. Aí quando vem a crise de 2009, 2008, o Brasil também bomba e sai crescendo muito. Então isso tudo gerou um protagonismo muito grande para o Lula. Numa época que as pessoas estavam querendo esse protagonismo. Então
a diferença daquela época para hoje é que hoje as pessoas não estão esperando esse protagonismo. Não é, sabe quando você gosta lá do Bee Gees, mas você gostava muito há 40 anos atrás. Hoje você talvez Ouve por acaso. você ouve por acaso, você entendeu? Então, o mundo mudou muito, mudou, ficou mais duro, ficou mais violento, porque naquela época a China estava boazinha, a Rússia estava boazinha, entendeu? O Irã era o malvado, a Coreia era o malvado, mas estava ali escondida, e de repente a Rússia vai se desencantando com o Ocidente, a China vai ampliando as áreas de atrito, ameaçando, incorporou Hong Kong de uma forma que não foi a combinada, vamos dizer assim. Então, isso tudo gerou um mundo que o mundo do somebody love, né, do nosso jeitinho, né, do senta aqui, vamos puxar uma cervejinha aqui, bota aí um torresminho, a gente resolve a nossa diferença. Não ficou assim, ficou muito mais complexo. E as pessoas construindo bunkers de poder, é o Erdogan na Turquia, é o de Israel, o Benjamin, é a China, esse Orbán na Hungria, é o kirchnerismo. São apropriações do poder e se transformando aquilo em aparelhos de poder, não aparelhos de troca de poder. Então, eu acho que, primeiro, uma dificuldade para o Brasil se afirmar. Segundo lugar, eu não sou negativo em relação à diplomacia, mas hoje a diplomacia ela ocorre em várias camadas. Eu digo que é igual a torta, você tem a diplomacia financeira, a diplomacia das Forças Armadas, a diplomacia das Forças de Segurança, a diplomacia cultural, né? Por exemplo, você fala, a relação Brasil-Estados Unidos depende do presidente? Não depende. A relação financeira do Brasil com os Estados Unidos é maravilhosa. O Brasil tem lá 200 bilhões de bônus, ou seja, o Brasil é um dos grandes credores dos Estados Unidos, o segundo maior fluxo de turista para o Brasil é americano, a enormidade de brasileiros que vão para lá. Então, essa relação independe que seja o Trump, o Lula, Bolsonaro, Biden, Kamala, isso vai acontecer. Então, a diplomacia hoje, que antes era o grande conduíte das relações, ela hoje não também é mais... Está fragmentada. Ela está fragmentada, entendeu? Então fica, às vezes, as coisas acontecem mais rápido fora da diplomacia, né? E isso, então, é diferente. Então, eu vejo que o Brasil, que tem uma diplomacia de altíssima qualidade, ela hoje está tentando encontrar um novo rumo. E esse rumo, que era claramente o que o Celso Amorim implementou nos governos Lula, esse software não está funcionando agora da mesma forma, porque o público não está muito interessado nessa narrativa. O público quer outra narrativa. Qual é a melhor posição para ter com relação ao Brasil? É o pessimista? É o otimista? E se for o realista ele é mais positivista do que negativista? Olha, eu sou otimista com relação ao Brasil, porque eu acho que o Brasil é melhor, muito melhor do que parece, tá? Acho que a gente sofre de um complexo de vira-lata, que bem descrevia Nelson Rodrigues, e a gente critica demais. E a gente critica demais porque o Brasil é um país que ele é altamente globalizado, mas ele é pobremente internacionalizado. E qual é a diferença? A diferença é que internacionalizar é você ir para o exterior. Você pegar um passaporte e viver a realidade lá fora. Globalizado é você estar na internet, vendo, tal, sabendo que Taylor Swift está cantando a música, ou que K-pop hoje é legal pra caramba, tal. Tudo bem, você tem esse acesso até em Puxinanã, você fica lá no YouTube assistindo e recebendo a influência da globalização. Agora, a internacionalização é diferente, é você descer no aeroporto, ou num porto, ou numa rodoviária num país diferente e viver uma realidade diferente. E isso, quando você vai nesses lugares, você olha que o Brasil não é tão ruim quanto parece. E que tem tantos lugares até desenvolvidos que tem problemas tão sérios quanto. Por exemplo, a gente tem hoje índices de violência em São Paulo, ainda que a gente fique todo mundo preocupado aí com o seu celular, seu relógio, mas que são mais baixos que algumas cidades dos Estados Unidos.
que tem gravíssimos problemas de gangues. No mundo inteiro hoje é um problema da mundialização do gangsterismo. Você tem hoje um mundo paralelo, quase uma ONU paralelo de gangues da Ucrânia, da Albânia, várias da Itália, da Rússia, da China, do Brasil, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ser realista com relação ao Brasil. Tem muita coisa boa, temos boas instituições, temos muita inteligência e podemos fazer um país melhor. Agora, sobretudo, vai depender de um pouco de maior engajamento de qualidade, de maior reflexividade. Reflexividade significa abandonar certos dogmas e ideologias e buscar a melhor solução. Isso pode vir de esquerda, de direita, do centro. E tolerância e diálogo. Eu acho que hoje falta diálogo. Aliás, está faltando diálogo há muito tempo. Você veja, quando o governo teve diálogo intenso entre judiciário, legislativo e executivo, foi durante o período Temer, o avanço foi extraordinário e ficou ainda a radioatividade positiva até hoje. Até hoje. Né? Quer dizer, então, por quê? Porque havia ali o entendimento. Né? Agora, você ter o confronto o tempo todo, isso nos atrasa. E aí as nossas elites culturais, educacionais, sindicais, não só elites, eu não estou falando só os banqueiros que... Não, claro, entendi. Todas as elites têm que ter um comprometimento para melhorar o país. E o Brasil é melhor do que parece, sem dúvida. Obrigada, Murilo.